Então vamos lá. Para o nosso diagnóstico clínico, a gente tem um relato do paciente, né? Somado a sinais e sintomas, alguns sinais de desgaste, uma sintomatologia dolorosa, às vezes matinal de curturação de um cansaço muscular, uma certa hipertrofia pode acontecer também. A gente vai ver outros também sinais e sintomas daqui a pouco. E também a gente vai ter que criar um questionário para avaliar esse paciente. No artigo eu vou mandar para vocês a Juliana, ela usa esse questionário. E claro, nenhuma pergunta ela é extremamente conclusiva, mas um somatório desses itens todos nos induz a fechar um diagnóstico. Então, entre as questões, a gente vai ter ali, você range ou aperta os dentes durante o sono? Algum parente ou companheiro de quarto já relatou que você faz ruídos de ranger os dentes enquanto está dormindo? O viés dessa pergunta, a limitação dela. Então, não pode ser relatado por pessoas edêntulas ou por pessoas que dormem sozinhas. Então, aquele camarada que usa duas próteses totais, que tira as próteses para dormir, não vai fazer barulho de rangimento, porque não tem dentes presentes. Mas mesmo sem dentes, ele pode estar apertando ou fazendo um movimento de rangimento. E os ruídos de ranger podem ser confundidos por outros ruídos durante o sono. Outra pergunta, ao acordar você sente dor ou cansaço nos músculos da face? Isso aqui pode não estar relacionado ao bruxismo. Ele pode ter uma disfunção mesmo. Ou pode estar relacionado a outros distúrbios do sono. Você sente dor, desconforto ou sensibilidade nos dentes? Pode ser a limitação da pergunta. Pode ser atribuída a outros fatores e confundir. Deve ser considerado pela manhã para diagnóstico do bruxismo do sono. Então, se o paciente acorda com esses dentes sensíveis, nos induz a pensar que ele ficou apertando ou rangendo os dentes. Ao acordar e movimentar a boca, você percebe rigidez ou travamento na articulação. Limitação dessa pergunta pode não estar relacionada ao bruxismo isso. Nos últimos 3 meses, você teve os dentes ou restaurações fraturadas, exceto por cárie dentária ou infiltrações. Também limitação não é específico para o bruxismo e não determina se o bruxismo é de sono ou em vigília, tá? Porque o bruxismo em vigília também pode causar sobrecarga dos nossos dentes e dos nossos tratamentos restauradores. Sente dor de cabeça nas têmporas ao acordar, dor bilateral nas têmporas. Pode não estar relacionado ao bruxismo, pode estar relacionado a outro distúrbio do sono, ou pode ser um outro tipo de cefaleia. Você aperta os dentes ao acordar, nem sempre o paciente tem consciência desse hábito de apertar os dentes ao acordar, tá? Acordado. Muitos pacientes que a gente questiona se ele aperta os dentes em vigília, a primeira resposta é não. Então esse hábito de apertar durante o dia, ele é muitas vezes involuntário, a pessoa não percebe isso. Então muitas vezes a gente não tem uma resposta positiva no primeiro momento. Então os dentes podem estar unidos, mas não em apertamento, e não especifica a situação em que o hábito ocorre. Mas a gente sabe também que o paciente que tem bruxismo em vigília, há uma chance maior de ter bruxismo do sono também. Quando o paciente tem um dos bruxismos, há uma maior chance ou maior incidência do outro tipo também estar presente. E pressionar, tocar ou segurar os dentes unidos em outras situações menos mastigando também é relação ao bruxismo em vigília. Então, nem se o paciente tem consciência do seu hábito. Não especifique a situação em que o hábito ocorre, momentos, concentração ou tensão. Novamente, todas as perguntas têm uma certa limitação. É o aglomerado do relato do paciente, sinais e sintomas, e um questionário estruturado, bem estruturado, que vai nos ajudar na clínica a fechar um diagnóstico. Uma outra maneira de saber também se o bruxismo está ativo ou não é através das placas. Eu falei inicialmente que o paciente não vai parar de ranger porque tu instalou uma placa bem ajustada nele. Ele vai ranger sobre a placa. Então a placa me mostra se aquele bruxismo está ativo ou não está ativo. Dentro da graduação, onde nossos pacientes muitas vezes não têm um poder aquisitivo para fazer uma placa, quando a gente está com uma suspeita maior, isso aí é uma coisa Felipe, tá? Não tem um fundo científico grande isso, na verdade é um fundo científico nulo. Eu muitas vezes faço placas macias para o paciente, aquelas
semelhantes àqueles protetores bucais esportivos, certo? Para ele usar durante uns 20, 30 dias, para ver se aparece marca de rangimento nessa placa. Eu sei que é limitado esse tipo de diagnóstico, mas muitas vezes é o que eu consigo fazer para esses pacientes lá na clínica da universidade. Então, nosso diagnóstico ele pode ser feito através do relato somado a sinais e sintomas, somado a um questionário. Se o paciente tiver um indício forte de bruxismo, eu instalo uma placa rígida e na própria placa rígida eu vou acompanhando se esse bruxismo está ativo ou não. Porque o paciente vai ranger sobre a placa. Então vai aparecer as marcas de rangimento na própria placa. A polissonografia. A polissonografia é definida como padrão ouro para o diagnóstico de bruxismo. Só que tem alguns viés. Para ela ser funcional ou para dar um resultado exato, mais próximo do exato sobre o bruxismo, o paciente tem realizado pelo menos 2 polissonografias. Por quê? A partir do momento que o paciente sai do seu ambiente ou dorme todo rodeado por esses fios, o padrão de sono dele muda. Então, pelo menos, tem que ser realizado 2 polissonografias para isso ser validado. Esse tipo de procedimento para o diagnóstico de bruxismo é mais utilizado em artigos científicos. Por quê? Para a nossa clínica é difícil a gente realizar isso. Pelo custo para o paciente. Uma polissonografia gira em torno de R$500. Então, se eu tiver que fazer 2 polissonografias para o paciente, é o custo quase de uma placa oclusal. Então, nesses casos, quando eu tenho uma suspeita muito grande do bruxismo do sono do paciente, eu já instalo a placa oclusal rígida e acompanho através da placa. Porque se tiver um bruxismo ativo, como eu desconfiei, ou os dados nos apontaram, a própria placa já vai oferecer o controle. Então, novamente, o padrão ouro para o diagnóstico é a polissonografia. Entretanto, essa polissonografia é mais utilizada em artigos científicos. No consultório, na clínica nossa, a gente associa ali relato, sinais, sintomas e questionário. Fechou os 3, deu um bom apontamento, instala a placa. Alguns outros sinais, sintomas. Então, a gente vai ver que todos os sinais estão relacionados à sobrecarga. Todos os sinais estão relacionados à sobrecarga oclusal. Aqui eu tenho faceta de desgaste, fratura de dentes, fraturas radiculares, lesões cervicais não cariosas, aumento de tônus muscular e hipertrofia muscular. Então eu tenho um aumento dos índices de incidência, na verdade, de lesões cervicais não cariosas. Claro que isso tem outros fatores associados também. Eu tenho uma tendência a morder lábios e bochechas, bruxismo em vigília, intrusão dentárias, injúrias ao periodonto, mobilidade dentária, alteração de dimensão vertical quando o desgaste é muito severo, marcas de dente na língua dentada. Tu vê na própria língua do paciente as marcas do dente, no contorno da língua. Então, muitas vezes eu vou atender o paciente e já vejo essa língua marcada. Muitas vezes é o hábito do paciente de apertar a língua contra os dentes. Isso já é um tipo de bruxismo. Ou a linha alba, que é na bochecha, aquela linha branca que fica, que é o hábito também de morder nessa região. Então, são alguns sinais que me também induzem a pensar que o paciente tem um bruxismo. Uma hipertrofia, essas marcas de dente aqui, ó, na lateral da língua do paciente. Então eu consigo ver aqui, ó, marcado certinho o contorno dos dentes. Ou essa linha alba, na parte interna da bochecha, que também demonstra o hábito do paciente ficar mordendo na região, ou morder na região. Alguns sinais radiográficos também podem estar presentes, alteração de laminadura, aumento do espaço do ligamento periodontal, aumento do trabeculado ósseo, reabsorção do osso alveolar, exostose alveolares, calcificações pulpares, hipercimentoses e reabsorção radicular. Todos esses sinais, sejam clínicos ou radiográficos, todos ou quase todos, estão relacionados à sobrecarga oclusal.
Aí vem uma frase também do professor Garanhani, que tão importante quando uma oclusão ideal, a oclusão mutuamente protegida, contatos bilaterais, com força maior em MH nos dentes posteriores, guia canine, guia anterior, tão importante quanto tudo isso, que isso é extremamente importante, é como essa oclusão é utilizada. Então, mesmo se eu tiver uma oclusão ideal no paciente, se haver uma sobrecarga disso, eu posso ter prejuízos às estruturas dentárias e periodontais. E eu trago isso aqui rapidamente para a gente também vislumbrar que, além do desgaste dentário causado pelo bruxismo, eu posso ter erosão dentária. Hoje é muito comum eu ver na clínica pacientes com erosão causada por refluxo ou por bebidas ácidas. Como assim bebidas ácidas? Que tem um pH ácido. Uma coisa que eu encontro muito em pacientes jovens é desgaste por erosão causado por energéticos. Então, esse pessoal que tem o costume de beber energético, às vezes não só esporadicamente, socialmente, mas às vezes no dia a dia, e são bebidas que têm uma acidez maior. Isso pode levar a uma erosão ácida que tem que ser controlada. E eu tenho que saber diferenciar o que é bruxismo e o que é erosão. Porque o bruxismo é uma destruição mecânica. E a erosão é uma destruição química. Se eu não fizer o diagnóstico correto, eu não vou tratar corretamente o meu paciente. Então eu tenho que saber identificar o que é bruxismo e o que é erosão. Às vezes pode estar acontecendo ao mesmo tempo, que claro, aí piora tudo. Mas eu tenho que saber diferenciar se esse desgaste está acontecendo por uma perda química ou por um desgaste físico.